Bom dia, bom dia, bom dia, amores. Aliás, na verdade, boa noite, né? Que eu estou gravando esse vídeo, já são 6 horas da tarde para vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bem-vindos aí ao ano de 2024. Espero que a gente esteja bastante tempo juntos aqui. Quero avisar vocês que esse primeiro mês aí, gente, de 2024, eu estou praticamente de férias com meus filhos. Então a gente tá tendo alguns dias sem vídeo no canal, espero que vocês me perdoem, né? Mas a gente ficou o ano todo separado, então quando eles estão comigo, quero aproveitar ao máximo. Tentei o máximo deixar vídeos prontos para vocês até o final de dezembro, mas realmente em janeiro aí a gente tá indo viajar, então vai ser um pouco difícil manter a frequência dos vídeos, mas não quer dizer que não vai ter vídeo, tá? Eu vou tentar soltar o máximo aí, talvez 3 vídeos por semana. Espero que vocês estejam aqui no canal comigo, me ajudando aí nisso. Pode ser que alguns dias vocês fiquem sem vídeo, mas, gente, acompanha lá no @DaniDelanos no Instagram, que eu vou estar mostrando toda a nossa viagem também em tempo real por lá. A gente viaja dia 11 de janeiro, então a partir do dia 11 de janeiro vocês vão aí desbravar a Índia junto comigo. Então já segue lá, @DaniDelanos, segue lá o canal Mundo da Dani, que o link tá aqui embaixo, que pode ser que também eu solte alguns vlogs, para vocês poderem estar acompanhando a gente nessa viagem aí, né, cultural aí que nós faremos. Bom, mas hoje é dia de história e dia de história Rivotril. Sim, gente, meu irmão me mandou essa história e falou: Dani do céu, você vai ver o que aconteceu aqui, então bora lá saber. Dani, me chamo Alice, tenho 42 anos, te acompanho faz um tempo. Adoro os seus vídeos, adoro a forma que você comenta as suas histórias. Acho você muito sensata, por isso me dispus a vir aqui no canal contar a minha história para você. Muito obrigada, eu fico muito feliz quando vocês falam isso para mim, né? Sinal que vocês têm muita confiança em mim vir aqui contar as histórias. Eu venho de uma família pobre, não vou dizer que a minha família era muito pobre, porque fome nós nunca passamos, mas meus pais tiveram que batalhar muito na vida para conseguir nos proporcionar uma vida digna, porém sem luxo. Meu pai sempre trabalhou como garçom e minha mãe trabalhou um bom tempo da vida como merendeira de escola. Ela se aposentou por conta de problemas emocionais que ela teve, tá? Quando a minha mãe trabalhava como merendeira, ela só trabalhava meio turno, o turno da manhã, pois era o horário que meu pai estava em casa descansando. Então era um horário que ele podia ficar com a gente. Já na parte da tarde, a minha mãe voltava para casa e meu pai saía para trabalhar por volta das 16 horas. Ele chegava em casa sempre depois da meia-noite. Quando eu era mais nova, Dani, eu era uma criança muito calma. Diferentemente do meu irmão, que sempre foi um menino muito arteiro. Meu irmão sempre gostou de ficar na rua, seja para jogar bola ou com os amigos dele, ou ficar andando de bicicleta. A verdade é que meu irmão dava muito trabalho para os meus pais. Desde muito novo ele aprontava bastante e meus pais ficavam loucos, porque sempre descobriam uma merda diferente que ele fazia. Ou era porque ele arrumava briga na rua, ou era porque ele sumia. Minha mãe ficava doida atrás dele. Eu só sei que meus pais sempre tiveram muitos problemas com meu irmão durante toda a vida dele. Só que o problema maior começou quando meu irmão já tinha se tornado um adolescente. Como ele sempre andou com os meninos muito agitados e bagunceiros, boa parte desses amigos dele começaram a se envolver na criminalidade muito cedo. Meu irmão acabou seguindo esse caminho. E com 14 anos de idade, ele já cometia pequenos furtos em um bairro próximo à nossa casa. Ele chegou a ser detido algumas vezes, antes mesmo de completar 18 anos de idade. Só que minha mãe e meu pai tinham que comparecer à delegacia para que ele fosse liberado. E pelo meu pai, gente, ele nem ia lá liberar meu irmão. Ele achava que o irmão dela tinha que ficar preso mesmo para aprender, né? Mas a mãe dela ficava com pena. Mãe é mãe, né, gente? Meu pai sentia vergonha de ir na delegacia, pois ele ouvia a gracinha dos policiais como se a culpa fosse dele pelas coisas que meu irmão aprontava.
Eles também ficavam muito frustrados, pois meus pais, mesmo com pouco recurso, sempre fizeram tudo pela gente. E meu irmão sequer reconhecia essas coisas. Quando meu irmão tinha 17 anos, ele foi pego roubando numa comunidade próxima ao bairro. Ele estava embaixo do morro onde acontecia o movimento do tráfico. Quando os usuários de droga desciam o morro, ele assaltava esses usuários. E além de roubar os pertences desses playboys que subiam para a favela para comprar droga, ele também roubava as drogas dos rapazes para uso próprio. Só que um dia, Dani, chegou ao chefe da boca que meu irmão estava cometendo esses delitos, e isso atrapalhava o movimento. Por conta disso, os traficantes dessa comunidade capturaram meu irmão, torturaram ele por mais de 2 dias e depois o esquartejaram. Espalharam o corpo dele em lixões da comunidade. Ele ficou desaparecido por mais de 1 semana, até que minha mãe reconheceu o corpo dele. Ai, meu Deus, gente. Eu nem vou falar assim detalhes, mas acharam cada pedaço no lugar. Ele foi reconhecido pelo braço que acharam por causa das tatuagens e tal. E depois a cabeça. Dani, minha família já esperando o pior pro meu irmão. Eles já esperavam o pior pro meu irmão, mas eles nunca imaginaram que o meu irmão teria uma morte tão cruel. Isso abalou muito a minha família, principalmente minha mãe, que tinha adoração por ele. Tanto que no dia que minha mãe reconheceu o corpo do meu irmão no IML, ela teve uma crise de hipertensão e a pressão dela teve um pico que chegou a 22/8. Ela então foi socorrida pelo próprio médico legista do IML e depois foi necessário chamar uma ambulância para que ela fosse removida a um pronto atendimento. Minha mãe chegou a ficar 4 dias internada e ela não teve permissão dos médicos para acompanhar o velório do meu irmão. Muito triste isso, né, gente? Dani, quando a minha mãe saiu do hospital, ela já saiu completamente dopada. Eles tiveram que encher a minha mãe de calmantes e remédios para que minha mãe não tivesse outra crise de hipertensão, pois quando ela não estava medicada, ela chorava muito. Só que os médicos diziam que aqueles medicamentos eram por um curto período, até minha mãe se estabilizar. Mas infelizmente minha mãe nunca mais se estabilizou. Depois que as doses de remédio diminuíram, minha mãe foi ficando cada vez mais depressiva. Ela chegou a perder 32 quilos em 1 ano. Ela já não se alimentava direito. A gente tinha que forçar muito para que ela fizesse ao menos uma refeição por dia. Ela, que mesmo sendo uma pessoa humilde, sempre foi muito vaidosa. Ela fazia unha, escova no cabelo. Ela já não queria saber de se cuidar. Nem banho ela tomava por conta própria. A gente tinha que forçar ela a tomar banho muitas vezes. Levávamos ela à força para o chuveiro, pois na maioria das vezes ela sequer queria sair do quarto. Se já não bastasse todos esses problemas com a minha mãe, meu pai começou a perder a paciência com a situação que ela se encontrava. Ele não conseguia entender que minha mãe estava doente e ficava cobrando dela uma postura reativa. Ele não se conformava que a minha mãe se encontrava daquele jeito. No início ele teve até um pouco mais de paciência, só que com o passar do tempo ele já não aguentava mais ver a minha mãe daquele jeito. E acabou se envolvendo com outra mulher, uma garçonete do bar que ele trabalhava na época. A princípio ele continuou com a minha mãe e com essa outra mulher. Na verdade eu tenho pra mim, Dani, que ele só não terminou com a minha mãe quando começou o relacionamento com essa outra, porque ele tinha expectativa que minha mãe iria se recuperar. Só que com o decorrer do tempo, a situação da minha mãe foi se agravando e ele resolveu sair de casa para viver com a outra mulher. Quando isso aconteceu, eu cortei relações com meu pai. Eu não admitia que ele estava virando as costas para minha mãe no momento mais crítico da vida dela. Então eu tive que paralisar a minha vida para cuidar da minha mãe. Nessa época eu tinha recém entrado na faculdade e eu estava estagiando num banco. Eu ganhava pouco nesse estágio, mas mesmo assim o dinheiro me ajudava, pois era um dinheiro que eu tinha para comprar minhas coisas, já que o salário da minha mãe era praticamente todo usado em medicamentos. E meu pai, como já tinha saído de casa, ele só ajudava com a luz e com a água. Depois de um tempo fazendo tratamento, minha mãe começou a apresentar sinais de melhora. Ela já não passava mais o dia todo trancada no quarto.
Ela já saía de casa para conversar com as vizinhas. Algumas vezes ela ia na padaria, que ficava aproximadamente 300 metros de casa. Isso começou a me encorajar para que eu pudesse retornar aos meus estudos. Só que, Dani, uma coisa ainda me preocupava demais. A minha mãe não tirava aquela tristeza estampada na cara dela. O sorriso dela, que sempre foi contagiante, parecia que tinha sido enterrado na mesma cova que meu irmão. E a fisionomia dela era sempre uma fisionomia de uma mulher triste e derrotada. Mas eu tinha que tocar minha vida. E, estimulada pela minha própria mãe, voltei para a faculdade. Só que eu não conseguia me concentrar direito, pois eu sempre tinha um pensamento, uma intuição que minha mãe poderia fazer alguma besteira contra ela própria. Infelizmente, eu não estava errada. Esse mau pressentimento se concretizou da pior forma possível. Um dia eu cheguei da faculdade, como de costume, e fui direto ao quarto da minha mãe para ver como ela estava. Cheguei no quarto, não a encontrei. Comecei a chamar por ela, pela casa e nada. Como ela não tinha o costume de sair, eu já comecei a ficar aflita. Comecei a sentir um aperto inexplicável no peito. Quando cheguei no quintal da casa, me deparei com a minha mãe morta, enforcada. Eu, no primeiro momento, entrei em choque. Eu fiquei paralisada. Na hora que eu consegui dar a primeira reação, eu comecei a gritar por socorro. Meus vizinhos chegaram na porta e assim que eu abri o portão e falei o que tinha acontecido, todos entraram em pânico. Começou ali uma choradeira generalizada. Lá dentro de casa estava um caos. Mesmo a minha mãe estando depressiva, ela era muito querida na vizinhança. Até que um desses vizinhos ligou para a polícia e posteriormente para o meu pai. Em poucos minutos tinha várias viaturas lá em casa. E depois de um tempo chegou o pessoal da perícia e logo depois meu pai. Assim que o pessoal da perícia chegou, eles acharam no bolso da calça da minha mãe uma carta se desculpando. Na carta ela me pedia desculpa pela fraqueza, mas pedia para que eu desculpasse ela. Pois desde que meu irmão foi, morto, ela perdeu a alegria de viver, que por ela, desde o dia que acharam o corpo dele, ela já tinha morrido junto. Na carta ela dizia que ela se achava culpada pelo meu irmão ter feito aquilo, dizendo que se ela tivesse dado talvez mais carinho a ele, trabalhado menos, ele não teria passado o que ele passou. Ela ainda pediu para que eu me reaproximasse do meu pai, porque a partir daquele momento eu só teria a ele. Nossa família estava destruída. Gente, eu acho que muitas mães se culpam, quando algo assim acontece, mas eu acho que não existe isso, sabe? Você vê que são dois irmãos, foram criados de forma igual, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, mas as pessoas, elas reagem diferente, E o irmão dela foi pro caminho aí das drogas, foi pro caminho do crime, e isso aí nunca acaba bem, gente? E eu entendo essa dor dessa mãe, que imagina você ver o filho, da forma que ele foi encontrado. Vocês entenderam, O braço num lado, a cabeça no outro, vocês entenderam o que aconteceu. Então, assim, não foi que ele ficou doente, Foi uma coisa brutal mesmo. Então, deve ter sido realmente bem difícil para ela. Bom, Dani, minha mãe disse que tinha suportado até onde ela podia, que ela não aguentava mais sentir tanta tristeza e que ela precisava descansar. Ela tinha esperança muito grande de reencontrar meu irmão e poder cuidar dele, dar o carinho que ela não deu em vida. Só que minha mãe sempre foi uma excelente mãe. Acho que ela não errou em nada na nossa criação. Eu cheguei a ler essa carta mais de 100 vezes. Eu tentava buscar explicação para o que minha mãe tinha feito, mas eu não conseguia achar explicação, pois nada justifica uma pessoa tirar a própria vida. Como eu não conseguia achar a resposta, eu rasguei essa carta, depois de alguns meses dessa tragédia. Pois cada vez que eu lia, eu me sentia pior. E depois eu desfiz da carta e eu comecei a me sentir menos pior. Outra coisa que eu fiz foi me reaproximar do meu pai. Como não tinha clima de eu continuar morando na nossa casa, onde minha mãe tirou a própria vida, meu pai colocou a casa à venda e eu fui morar com ele, com a minha madrasta, por um tempo. Porém, acabou não dando certo.
Não que eu tenha tido algum problema com ela, mas eu não me sentia à vontade na casa que era dela. Depois de 8 meses que eu estava lá, resolvi me mudar de estado e fui morar com uma prima no Nordeste. Eu também resolvi largar a faculdade. Eu não tinha mais cabeça para estudar. A forma que a minha mãe faleceu foi uma porrada muito grande para mim. Eu precisava de respirar novos ares. Todos os meus planos acabaram sendo refeitos. E assim eu decidi morar com a minha prima. Começamos a dividir um apartamento. Meu pai me deu uma parte da grana da casa que foi vendida e eu consegui recomeçar minha vida. Não era muito, mas dava para me virar. Como eu sempre gostei muito de cozinhar e minha prima também, a gente começou a vender quentinha no condomínio e que elas tinham alugado um apartamento. E depois o negócio foi crescendo, a clientela foi começando a aumentar e fazíamos lanches para vender à noite. Só que como o apartamento era pequeno, a gente já não tinha espaço. Então, depois de alguns meses que a gente viu que o negócio estava dando certo, a gente resolveu alugar um ponto perto do condomínio que a gente morava e montamos um pequeno restaurante. Vendíamos quentinha, prato feito, lanches. Depois de alguns meses, criamos também um self-service e tivemos a sorte que montamos o self-service e uma empresa de logística começou a construir um galpão ao lado do restaurante. Então nós começamos a fornecer almoço para dezenas de funcionários que estavam envolvidos na obra. Atendíamos também a clientela que a gente já atendia antes. Foi nesse período, Dani, que conheci Romeu. Ele era um dos engenheiros responsáveis pela obra. Sempre que ele ia visitar a obra, ele almoçava no restaurante. Sempre chegava no fim do expediente. Quando ele acabava de almoçar, a gente ficava batendo papo. O movimento já não era tão intenso na hora que ele chegava, até que um dia ele me chamou para conhecer a cidade dele. Era 150 quilômetros de onde eu morava, e nessa viagem acabamos ficando e nos apaixonamos um pelo outro. Romeu sempre foi um cara discreto, muito trabalhador e sempre gostou muito de conversar. Então, nas nossas folgas, ou ele ia lá para casa ou eu ia para casa dele. E a gente passava o dia vendo filme, assistindo TV, conversando sobre a vida. Até que eu acabei engravidando do nosso primeiro filho, Giovanni. Resolvemos então morar juntos. Nessa época, minha prima também estava namorando com uma menina e elas resolveram dividir um apartamento, só que o relacionamento delas acabou não durando muito. Eu e Romeu alugamos um apartamento no mesmo condomínio que eu morava com a minha prima e eu continuei trabalhando no restaurante até o 8º mês de gestação. Depois de uns 2 meses que ganhei bebê, eu já voltei ao expediente. Eu levava meu filho junto e deixava ele no carrinho dormindo enquanto eu trabalhava. Mas depois de um tempo, a obra do galpão que Romeu trabalhava foi finalizada. E não tinha mais por que ele continuar morando na cidade, então ele me convenceu a vender minha parte do restaurante para minha prima e com esse dinheiro e mais uma grana a gente ia montar uma cafeteria na cidade que ele trabalhava, que ele morava, né? Antes de conhecer ela, né, gente? Ele estava lá na cidade dela de passagem, digamos assim. A cafeteria foi de vento em polpa, acabei engravidando novamente da minha filha Eduarda. E novamente me afastei. Só que nessa época eu já estava com uma equipe boa trabalhando comigo e consegui tirar um tempo maior de licença maternidade. Nessa época meu filho Giovanni já estava com 11 para 12 anos e ele me ajudava muito com a neném. Porém, já nessa idade ele tinha um comportamento rebelde e isso me preocupava. Já Romeu, Dani, tinha recebido uma proposta vantajosa para trabalhar na construção de um shopping no Distrito Federal. Nessa época ele já tinha aberto a própria empresa de engenharia com mais 2 amigos. E as coisas estavam prosperando muito pra gente. Conseguimos comprar uma bela casa, tanto eu quanto ele tínhamos nosso carro próprio. Giovanni estudava numa ótima escola particular, fazia inglês, escolinha de futebol. Então a gente estava vivendo uma época boa em nossas vidas. O único problema é que nós não tínhamos a presença constante de Romeu em casa. Às vezes ele passava até 45 dias fora. E isso começou a afetar Giovanni, que sempre foi muito agarrado com o pai. Quando meu marido ia para casa passar uma semana, Giovanni sequer queria ir para a escola.
pois ele queria ficar todo minuto ao lado de Romeu. Quando chegava o dia de Romeu voltar para o Distrito Federal, Giovanni chorava muito, ficava mal. Isso começou a nos preocupar. Só Dani, que não tinha o que fazer. Os contratos eram grandes e era aquilo que estava fazendo a gente mudar de vida, né? Tanto que assim que acabou esse contrato do Distrito Federal, já apareceu um novo contrato para Romeu em São Luís do Maranhão. A obra era muito grande, era um dinheiro grande que o Romeu ganhava, então não era algo também que eles podiam abrir mão, porque era o trabalho dele, né, gente? Bom, mas nisso Giovanni estava se tornando um adolescente revoltado. Eu era chamada na escola toda semana. Ele brigava muito. Com 15 anos eu descobri que ele fumava cigarro. Isso me acendeu um sinal de alerta. Eu comecei a ficar com medo de onde aquilo podia parar. E eu não estava errada. Depois de um tempo eu descobri que Giovanni estava fazendo uso de maconha. Assim que eu descobri isso, eu tive uma conversa séria com ele e falei que eu não ia admitir que ele também perdesse a vida para as drogas, assim como meu irmão perdeu. Que se fosse preciso eu ia internar ele numa clínica para dependente químico. Falei com ele também que eu não queria ter o final que a avó dele teve, de tirar a própria vida para se livrar da culpa que ela carregava. Conversei também com o Romeu e falei com ele para o bem da nossa família, não era para ele aceitar mais nenhum contrato fora da cidade. Se fosse para ele aceitar, eu preferia fechar minha cafeteria e íamos todos juntos para onde ele estivesse. Assim que essa obra de São Luís acabou, Romeu enfim voltou para casa definitivamente. Mas eu já sentia que ele não era o mesmo. A gente já não tinha mais aquela química que existia antes. Em um primeiro momento eu achei que era porque tínhamos passado muito tempo morando separados. A gente tinha até desaprendido de como era ser a vida de um casal. Só que o tempo foi passando, as coisas mudando, até que um dia, Dani, ele foi fazer uma viagem de 2 dias para Brasília e na correria ele esqueceu o notebook em casa. Como eu já estava desconfiada que ele poderia estar me traindo, comecei a olhar alguns arquivos e achei muitas coisas que me deixaram chocada. Primeiro comecei a ver várias cópias de extratos bancários que ele tinha na descrição. Aluguel Mara, mesada Mara, plano de saúde da Mara e do Bernardo. E comecei a ficar muito intrigada. Mas mesmo eu estando muito intrigada, eu não peguei o telefone e tirei satisfação com ele. Eu comecei então a futucar mais ainda o computador. Até que achei álbuns de fotos, onde tinha fotos dele com essa Mara e esse Bernardo. Quando eu vi aquilo, a vontade que me deu foi pegar um avião e ir até Brasília atrás dele e esganar aquele homem. Eu não estava acreditando que ele tinha construído uma nova família. Só que mesmo eu estando muito nervosa, eu fui pedindo a Deus para que me desse sabedoria, pois meu filho estava começando a viver uma fase mais tranquila e se eu fizesse um escândalo ali, eu poderia atingir nossa família. Giovanni poderia se revoltar contra o pai e se tornar, sei lá, talvez mais um menino complicado. Assim que Romeu chegou de viagem, ele foi direto para o cômodo da nossa casa, onde a gente tinha feito um escritório. Ele estava atrás do computador. Só que como eu não sou nenhum idiota, eu deixei o computador do jeito que estava, para ele não perceber que eu tinha mexido. Mas eu salvei tudo que eu queria num pendrive. Nesse mesmo dia que ele chegou de viagem, eu falei com ele que eu estava precisando dar uma saída, e chamei ele para jantar fora. Ele disse que estava cansado e que era para a gente deixar para outro dia. Mas eu já fui mais taxativa e eu disse que eu estava querendo sair para jantar naquele dia, pois a gente tinha muita coisa para conversar. E deu para ver no semblante dele que ele ficou assustado. Ele começou a insistir para que eu adiantasse o assunto. Eu disse que não, que aquela conversa não seria dentro da nossa casa. Quando chegou a noite, ele perguntou aonde eu queria jantar e eu disse que queria sentar num lugar tranquilo, onde ele poderia me explicar várias coisas com calma. E nessa hora eu achei que esse homem fosse ter um troço. Pois ele ficou anêmico, pois ele também não era bobo. E ele tinha sacado que eu tinha descoberto alguma coisa dele. Quando chegamos no restaurante, eu peguei uma mesa bem afastada. Tirei o meu notebook da bolsa, coloquei o pendrive e abri as fotos. Mara com Bernardinho. Perguntei a ele quem era aquela mulher e aquela criança. Ele então começou a gaguejar e disse que era a esposa e o filho de um amigo.
Eu então questionei por que ele pagava o aluguel dessa mulher e dava mesada. Ele ficou mudo. Falei com ele que era para ele abrir o jogo, pois eu já sabia de tudo, e comecei a jogar vários verdes também. Ele então me confessou que Mara começou a trabalhar com ele em Brasília e que eles acabaram tendo um caso e que essa mulher engravidou dele e ele se sentia no direito de pagar aluguel para ajudá-la com algumas despesas. Questionei a ele se eles ainda estavam juntos. A princípio ele negou, disse que não tinha mais nada entre eles. Pressionei ele para falar a verdade. Ele disse... E eu disse a ele que independente do que ele me falasse, eu não ia pedir a separação, porque acima da minha honra estava o meu sentimento pela minha família. Eu já tinha tido muitas perdas familiares e eu não ia colocar em risco principalmente a saúde mental do meu filho por causa do meu orgulho. Ele então assumiu para mim que eles estavam juntos e que sempre que ele ia para Brasília, eles ficavam. Falei com ele que era só isso que eu precisava ouvir, mas que eu não queria que essa conversa continuasse dentro da nossa casa, pois eu não queria correr nenhum tipo de risco dos nossos filhos descobrirem essa traição. Falei ainda que o nosso casamento, a partir daquele momento, seria um casamento de fachada. Queríamos fingir estar bem na frente dos nossos filhos e que a gente ia continuar dormindo no nosso quarto, porém sem nenhum tipo de contato. E que se ele decidisse pelo divórcio, eu ia contratar o melhor advogado que tivesse para que eu tirasse o que fosse possível dele. Caso ele ainda insistisse em pedir o divórcio e acontecesse alguma coisa com o nosso filho, ele ia sofrer as consequências até o último dia da vida dele. Além disso, falei outras inúmeras verdades para ele, coisas que ele sequer sabia que aconteciam na ausência dele. Dani, depois dessa conversa, continuamos juntos, dividindo o mesmo quarto. A gente fingindo para as pessoas que nos cercam, inclusive para os nossos filhos, que nosso casamento é saudável, estável e feliz. Porém, eu sei que o Romeu ainda continua junto com a Mara e que todas as vezes que ele viaja, eles se encontram. Mas eu procuro me fazer de cega, pois eu não quero que meu filho fique desestabilizado. A verdade é que eu não sinto mais nada por ele. Mas eu preferi manter o casamento para não ter minha família destruída novamente. Como meu sentimento pelo Romeu chegou ao fim, eu não sofro absolutamente nada em saber que ele tem outra família. Mas também eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse teatro dentro de casa. Assim que meu filho se casar e tiver sua própria família, eu acabo com essa farsa. E quem sabe procuro um novo amor. Minha filha nunca foi tão agarrada com o pai, então eu sei que para ela não fará a menor diferença. Mas meu filho é muito agarrado com ele, e eu não vou dar esse desprazer a ele de ver os pais separados. Por isso eu prefiro abrir mão de ser feliz com outra pessoa e prefiro manter um casamento de fachada. Se você me perguntar se eu sinto falta de ter uma pessoa na minha vida, é claro que eu sinto. Até porque já tem anos que eu estou sozinha. E isso me faz falta. Mas eu preferi abrir mão disso para que amanhã ou depois eu não me sinta culpada e ver meu filho cometer uma loucura por causa da separação dos pais. Ele é muito instável emocionalmente. Dani, eu sei que você e algumas meninas vão achar que eu sou louca, que eu estou fazendo, mas só quem vive na pele essas tragédias que eu vivi sabe como é importante manter uma família, mesmo que essa família seja de fachada. Troquei os nomes aqui e as cidades para não expor ninguém. Aí ela falou que tá me mandando em privado as fotos da família dela e da família de Romeu lá em Brasília. Um grande beijo para você, para Beto. Parabéns pelo zelo que você tem pela sua família. Te acompanho, né? Eu sei que você também seria capaz de tudo para manter o bem-estar dos seus filhos. Alice, obrigada por dividir sua história com a gente. Olha, você pode ter certeza que eu seria capaz de tudo para manter o bem-estar dos meus filhos. Só que eu acho, Alice, que assim, as pessoas reagem diferente. Eu imagino o trauma que você tem por causa do seu irmão e da sua mãe. Mas isso não quer dizer que seu filho talvez fosse pelo mesmo caminho. Isso não quer dizer que tudo se repetiria. Mas eu entendo você
Porque é um trauma muito grande, né, gente? Tudo que ela passou, de perder o irmão da forma que perdeu, aí depois perder a mãe por se sentir culpada. Então, assim, eu entendo. Eu acho que muitas vezes a gente toma uma decisão que, por exemplo, para as pessoas de fora, eu não acharia que essa decisão fosse a melhor decisão que você teria que tomar, porque você está abrindo mão aí da sua vida também. Eu não acho que uma mentira vai ficar encoberta para sempre. Pode ser que seu filho também venha descobrir que o pai tem outra família. Então, assim, a vida, a gente está propício a tudo, né? Muitas coisas podem acontecer. Mas eu também não estou na sua pele. Então, eu acho que muitas vezes nas nossas vidas a gente toma decisões que nós achamos ser o certo. Não quer dizer que eu ache que isso é errado, que você tem que parar de fazer isso porque eu acho que é errado. Porque, como eu disse para você, eu não estou na sua casa, eu não convivo com a sua família, eu não sei como está o seu filho hoje. Eu tenho certeza que muitas vezes na vida, nossas vidas, né, nós tomamos decisões erradas tentando acertar. Vocês entenderam? Então, assim, talvez eu vendo de fora, eu vou falar assim, nossa, Alice, você vai sacrificar a sua vida. E eu não digo nem para você achar outro amor, não. Eu digo que deve ser um sacrifício você manter essa farsa, né? Saber que seu marido tá com outra mulher, que ele tem outra família. E você continuar mantendo essa farsa em prol aí da saúde mental do seu filho, como você disse. Para mim, pode ser que não faça sentido nenhum isso, sabe? Mas eu acho que se você chegou a esse ponto, para você faz muito sentido, né? Então, assim, quem somos nós para te julgar? Mas eu espero de coração mesmo que você consiga resolver essa situação, que você consiga sentir que seu filho aí tá mais, né? De repente colocar ele numa terapia, para ele que fiquem os pensamentos deles mais fortes. A gente quer proteger nossos filhos, gente, de qualquer jeito. Eu sou uma mãe super leoa. Por mim, se eu pudesse, meus filhos nunca iam passar sofrimento nenhum. Eu ia proteger eles de qualquer forma. Só que eu sei que o mundo tá aí, entendeu? Então, assim, a gente vai quebrar a cara, né? Uma hora ou outra eles vão sofrer, uma hora ou outra eles vão entender o que é, talvez, uma passada de perna, né? Uma amizade falsa, um amor não correspondido. Então, eu acho que a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, para as coisas que eles vão passar. Não adianta, às vezes, a gente querer, assim, 100% tentar protegê-los de tudo. Claro que a gente gostaria. Tenho certeza que toda mãe aqui gostaria de proteger seus filhos, assim, 100%. Mas eu acho que muitas vezes a gente tem que prepará-los para o mundo. Eu estava vendo um seriado essa semana, é um seriado bem antigo, tá? Acho que é Os Homens São de Marte. Com a Mônica Martinelli. E ele passa na GNT. É bem antigo esse seriado. Só que eu tava vendo ele esses dias, é até engraçado, né? Aí tem um episódio que o afilhado dela começa a sofrer por amor. A namorada dele termina com ele. E ele tem, sei lá, 12, 13 anos e ele sofre por amor. E ele se tranca no quarto. Aí a mãe dele, né, que é amiga da Mônica, liga pra ela e fala: ai, amiga, por favor, vem aqui falar com seu afilhado. Ele tá trancado no quarto, ele sofreu a primeira desilusão amorosa e tal. Aí ela consegue entrar no quarto pra conversar com o afilhado. E ele fala assim: madrinha, você promete que eu não vou sofrer mais? Aí ela: olha, eu não vou mentir pra você não, você vai sofrer muito ainda. Você vai sofrer muitas desilusões amorosas ainda. Você vai bater na porta, com a cara na porta muitas vezes. Você vai ouvir não, né? Então assim, aí ela foi falando, sabe? Tudo que realmente a gente vai passar. E não tem como, né, gente? O que eu faço é oro pelos meus filhos todos os dias de manhã. Oro para que eles também não se metam em nenhuma confusão, que eles não queiram mexer com nada errado. E assim,
é o que eu posso fazer. Eu tava até falando isso hoje, inclusive com a minha cabeleireira. O filho dela tá namorando. E ela falou assim, eu falei, nossa amiga, daqui a pouco vai sofrer por amor, né? Aí ela falou assim, Dani, infelizmente eu não posso sofrer por ele. Vai ser algo que vai acontecer na vida. Uma hora vai acontecer, né? Uma hora aconteceu com todo mundo, sabe? Então, quem é que nunca sofreu por amor, né? A gente não vai sofrer uma, duas, às vezes até mais. E questão de família é a mesma coisa, né? Quem dera se a gente pudesse dar aquela família para os nossos filhos que a gente vê na TV, né? Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Eu lembro quando eu me separei do pai dos meninos, nossa, era uma preocupação muito grande que eu tinha. Não era assim o que eu ia sofrer, como os meus filhos também reagiriam à minha separação. Eles eram pequenos, sempre foram agarrados com o pai. A gente tem coisas que não tem como evitar, sabe? Talvez para você, Alice, essa seja a coisa mais certa a fazer, né? Você está tentando proteger seu filho, né? Você está tentando, igual você falou, não terminar como a sua mãe, mas isso pode trazer outros problemas. Você futuramente olhar para trás e pensar assim, nossa, será que eu devia ter ficado todos esses anos aí sustentando uma mentira, sustentando uma relação que já nem tinha mais? Talvez você poderia estar livre, com amigos. Eu não sei como é a sua vida, sabe? Mas eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta. Eu não vou aqui te julgar pelo que você faz. Não acho que tá certo, porque eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. E eu não estou falando de um novo relacionamento, tá, gente? Eu estou falando dela ser feliz, porque não deve ser fácil ela viver nessa situação, com um cara tendo outra mulher, outro filho, isso que eu tô falando, sabe? É você ser feliz, tá livre, né, pra viver a sua vida. Mas ao mesmo tempo também, com tudo que você passou, eu consigo entender a decisão que você tomou, né? Mas eu espero sinceramente que você chegue uma hora que você vai abrir seus olhos e você vai entender que a verdade é sempre o melhor, que a verdade sempre vai, sabe? A melhor coisa é sempre a gente lidar com a verdade. Espero que seu filho esteja mais forte psicologicamente para que vocês possam enfrentar isso juntos, tá bom? Bom, deixa aí seu comentário para ela. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.